Temos o prazer de receber o professor Tiago Martins. Ele nos foi recomendado pela SOGESP. E o professor Tiago Martins, eu agradeço sua presença aqui conosco, sua disponibilidade. Ele vai nos falar sobre marketing médico. O professor Tiago Martins é especialista em marketing digital para a saúde, coautor do livro Marketing Médico 5.0, 12 anos de experiência na área de marketing em saúde no Brasil e nos Estados Unidos, e é o criador da plataforma Smart Doctors. E ele tem trabalhado com inúmeros profissionais da saúde, dando orientações em como usar o marketing de uma maneira ética e em benefício do profissional e de suas, no nosso caso, seria das pacientes. Então, professor Tiago, é um prazer muito grande, que gostaria de lhe agradecer mais uma vez a sua participação na nossa reunião científica da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Vou pedir que todos mantenham o microfone desligado, por favor. E, Tiago, a palavra é sua, por favor. Beleza, doutor Maracá, bom dia, obrigado. Obrigado pela oportunidade, bom dia para todo mundo que está aqui presente. É uma honra poder trazer aqui este tema para debatermos, é um tema que historicamente sempre carregou junto consigo ali uma conotação não muito boa, não muito positiva, né? A questão do marketing médico sempre foi muito complicada, mas minha missão aqui hoje é provar para vocês que quando falamos em marketing médico nos dias atuais, no século 21, no ano de 2022, para falarmos sobre como manter a ética acima de tudo e levar todo esse conhecimento que vocês detêm de uma forma que informe, empodere, qualifique e, consequentemente, transforme a saúde de diversas mulheres e diversas pessoas ao redor do mundo. Hoje, é inegável o poder desses dispositivos. Qualquer pessoa que a gente conheça tem algum tipo de dispositivo móvel. Uma minoria das pessoas tem dispositivos que são apenas telefone, que não possuem acesso às redes sociais, por exemplo. E eu entendo que bons médicos têm quase que o dever civil de entender o funcionamento da internet e das redes sociais para que vocês possam trazer a verdadeira informação de qualidade real e que vai, de fato, transformar a vida das pessoas. Nós sabemos que hoje na internet existe de tudo, né? Quem use para o bem, quem use para o mal, quem use para informar, quem use para desinformar. Eu acredito que os médicos hoje detêm essa missão aí de realmente olhar para a internet e saber, eu preciso estar ali porque diversas pessoas vão se beneficiar com o que eu tenho para falar. Então, eu separei aqui alguns tópicos. A gente vai falar sobre o marketing, o porquê é importante, os números no Brasil, as principais redes, por que estar em uma, por que estar em outra. Não fiz nenhum slide, porque eu acredito que é mais interessante a gente fazer isso num formato de bate-papo, tá bom, senhores? E fico à disposição para tirar as dúvidas. Eu realmente quero sair daqui com essa missão cumprida de mostrar para vocês um cenário que talvez nem todos tenham percebido, mas que inegavelmente todos nós estamos inseridos, né? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é o marketing. Antes até de falarmos sobre marketing médico, falarmos sobre rede social, falarmos sobre
um tipo de conteúdo ou não, o que é conteúdo, o que não é. É importante que a gente entenda o conceito, né, realmente a etimologia do marketing. Por quê? Porque o marketing, ele é uma etapa do processo de comunicação. O marketing é a etapa responsável pelo planejamento daquilo que vai ser propagado, ou seja, da propaganda, da mensagem ou, quiçá, da publicidade. É importante que a gente entenda, porque muitas vezes o marketing acaba sendo confundido com publicidade, com propaganda, e não é bem assim. Tudo isso, marketing, propaganda, mensagem, publicidade, tudo isso são etapas do mesmo processo de comunicação. O marketing fica com a responsabilidade do planejamento. Por exemplo, hoje estou aqui conversando com vocês. Eu tenho um planejamento, eu tenho termos que eu posso falar, eu tenho termos que eu não posso falar. Se, porventura, eu tivesse agora uma reunião com um ministro, o meu discurso seria diferente, os termos que apresento seriam diferentes, a minha didática seria diferente. Se eu tivesse agora uma reunião com crianças pré-adolescentes, totalmente diferente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando pensamos em marketing, a gente tem que pensar no planejamento. Então, marketing médico nada mais é que a parte estratégica da sua comunicação, a forma como você se posicionará em uma rede social, a forma como você vai fazer com que as pessoas percebam a sua imagem e como você vai dialogar com essas pessoas. Porque existe uma pluralidade tão grande de plataformas, né? O Facebook, Instagram, o YouTube, TikTok, o WhatsApp, todas essas plataformas mantêm as pessoas conectadas, mas cada uma tem a sua particularidade. Não é igual para todas, as pessoas não dedicam o mesmo tempo, não consomem da mesma forma. Então, é importante entendermos a importância disso. Por que o marketing médico hoje é importante? Porque a ação mais executada na internet no mundo inteiro é pesquisar sobre saúde. 1/3 das pessoas que estão conectadas agora na internet e que estavam conectadas ontem à noite, que estarão conectadas amanhã, 1/3 dessas pessoas estão buscando informações sobre a sua própria saúde. O que? Sintomas, locais de atendimento, tipos de tratamento, opinião de outras pessoas, opiniões sobre um profissional, opiniões sobre um medicamento, a bula desse medicamento. Ou seja, as pessoas estão diariamente buscando informação sobre saúde. Neste ponto, nós temos duas opções. A primeira opção é: não nos atentamos a isso e continuamos a nossa vida sem nos dedicarmos, sem produzir nenhum tipo de informação que vá de encontro a essa necessidade. Esse é um cenário. O segundo cenário é o inverso. Eu entendo a importância disso, o porquê que essas pessoas estão buscando, e ao invés de deixá-las de lado, eu passo a dedicar parte do meu tempo para transformar o meu conhecimento em conteúdo, e aí eu começo a educar essas pessoas. Eu começo a apresentar para elas a visão do profissional especialista. Isso é de extrema importância, porque para cada vez que uma pessoa faz uma busca e ela encontra a opinião do especialista, ela encontra a informação do especialista, ela consegue dar um passo a mais na sua vida. Às vezes, pode ser uma informação extremamente simples. Às vezes, o simples fato de você explicar algo banal que você falaria em 1 minuto na sua consulta, dentro do seu consultório, na internet, isso pode ser alavancado em milhares de pessoas. Um vídeo de 30 segundos com uma informação
muito basal pode percorrer 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas ou muito mais. Então, é importante entender o seguinte, nós, quando falamos sobre marketing, quando falamos sobre internet, nós sabemos onde a informação começa. Eu estou aqui agora, eu vou fazer um vídeo explicando sobre determinado assunto e publiquei na minha rede. Eu sei onde ele começa, mas eu não sei onde essa informação termina. Porque isso vai passando, vai se compartilhando, vão mandando para outras pessoas. E aí, no caso, nós nunca sabemos o final disso. É por isso que é de extrema importância que vocês que são especialistas no assunto tomem seus devidos lugares na internet, que consigam de fato estar ali e passar essa informação. Porque para cada vez que uma pessoa faz uma pesquisa e não tem um médico que traz essa solução, essa resposta, a gente abre espaço para outras pessoas se posicionarem. E isso é um problema, porque na mesma intensidade que temos a disponibilidade para os médicos, nós também temos disponibilidade para informação não verídica, para uma fake news, para uma desinformação, um desserviço à sociedade. Então, durante muito tempo, muitos médicos não queriam estar na internet, porque nos primórdios da internet, os primeiros que entraram não eram os melhores tecnicamente, mas hoje a gente não tem mais essa opção. As pessoas estão ali, elas vão pesquisar sobre você. Eu sugiro que depois dessa aula você faça um teste muito simples. Abra o seu navegador e digite o seu nome, doutor, doutora e o seu nome, no Google, e veja o que aparece. Muito provavelmente você vai ver algum site com o seu currículo, muito provavelmente você vai ver algum site que existe a possibilidade de marcar consulta com você, mas também existe depoimento de pacientes que já passaram com você. Muito provavelmente você vai ver vários depoimentos de pessoas. Então, o que eu quero te trazer aqui é o seguinte, olha só, doutor, mesmo que você não esteja na internet fazendo ali, produzindo, marcando seu território, provavelmente o seu nome já está. E isso é algo incontrolável. O que as pessoas vão falar sobre nós, a gente não controla. O que a gente controla é como vamos nos apresentar, como vamos nos posicionar, como seremos vistos por essas pessoas. Isso nós conseguimos controlar e eu vou mostrar para vocês ao longo aqui da nossa conversa, tá bem? Eu quero trazer aqui rapidamente, fiz algumas anotações sobre uma pesquisa chamada We Are Social, que é realizada todo janeiro e fevereiro, ela é publicada todo fevereiro de todos os anos. E a We Are Social de 2022 traz os seguintes números. No Brasil, são 165 milhões de pessoas conectadas à internet. O aumento é de 3,3 milhões de novos usuários conectados à internet por ano no Brasil. Ou seja, neste exato momento, nós temos uma penetração da internet em 77% da nossa população. Ano que vem, seremos 168, 169, 170 milhões, ou seja, cada vez mais temos mais pessoas conectadas. Então, cada vez mais, temos mais pessoas buscando informação, descobrindo um novo universo. No Facebook, nós temos 116 milhões de brasileiros conectados. No Instagram, 119 milhões. No TikTok, que é uma rede a mais jovem de todas, 74 milhões. No YouTube, 138 milhões. As pessoas passam diariamente 10 horas e 19 minutos conectadas à internet no Brasil. Tem noção disso? 10 horas. É muito tempo. Dessas 10 horas, as pessoas ficam, em média, 3 horas e
41 minutos nas redes sociais. O que isso quer dizer? Que é muito tempo dedicado às redes sociais. Essa aqui, inclusive, eu quero até mostrar aqui para vocês a tela de comparativo para vocês entenderem aqui a distribuição. Então, só um segundo aqui, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês a minha telinha. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes. É interessante a gente fazer um comparativo, porque, pessoal, de modo geral, há alguns anos atrás, as pessoas consumiam muito tempo de TV. TV era o principal. Hoje não é mais assim, né? As pessoas passaram a consumir também a internet. Então, por que isso é bacana? Porque mostra o quanto que o mundo mudou, o quanto que as pessoas estão mudando, o comportamento está mudando. E a gente precisa acompanhar isso. Então, olha só, vocês vão ver aí a minha telinha. Acho que já apareceu aí, né? Beleza, olha lá. Apareceu. O que nós temos aqui? 10 horas e 19 minutos é o tempo total de consumo na internet, sendo que 4 horas e 5 minutos na TV, 3 horas e 41 minutos nas redes sociais, 1 hora e 10 minutos jogando, 55 minutos ouvindo rádio, e esse rádio pode ser, inclusive, streaming online, né? Então, por que isso aqui é interessante? Por que esse recorte é interessante? Porque hoje, eu acredito que nós não podemos, durante uma consulta, passar 24 horas com um paciente. Mas o nosso paciente pode passar 24 horas, 48 horas, 200 horas conosco. Como? É importante que a gente entenda que a régua de comunicação mudou. Antes, nós tínhamos pessoas que eram indicadas, vinham até nós, faziam a consulta, entravam em tratamento ou acompanhamento que fosse. Hoje, é inverso. A indicação ainda existe? Sim. Ela é a principal fonte para novos pacientes, para os consultórios? Não mais. Por quê? Porque hoje existe o conceito de jornada do paciente. Então, no final dessa jornada, nós temos a consulta. Só que no meio dessa jornada, essa pessoa ela pode chegar por uma indicação de um amigo, de um familiar, e ela vai consumir uma série de conteúdos nas minhas redes, no meu YouTube, no meu Instagram. A grosso modo, seria este desenho aqui. A bem grosso modo, eu vou explicar isso aqui para vocês. No início dessa jornada, pode ser uma indicação de um amigo? Pode sim. Pode ser indicação de um familiar? Pode. Mas antes da pessoa chegar e automaticamente agendar conosco, ela vai procurar o nosso nome na internet. E aí ela vai ver o nosso site, ela vai ver o nosso Instagram, vai ver vídeo no YouTube, ela vai acompanhar os nossos artigos, as nossas publicações. E muitas vezes o paciente pode passar meses aqui, meses. Ele pode ficar muito tempo nessa jornada consumindo o nosso conteúdo, se qualificando. A jornada do paciente hoje, de modo geral, guardadas as devidas proporções de quem trabalha com emergência ou urgência, a jornada do paciente hoje, entre nos conhecer e agendar conosco, é de pelo menos 67 dias. Então, imagina que agora, nesse exato momento, 16 de março de 2022, a pessoa que agendou com você hoje, ou que vai agendar com você hoje, e que chegou através da internet, provavelmente te conheceu no final de 2021 ou no início de janeiro de 2022. E desde então ela vem acompanhando você, ela vem se qualificando. Por quê? Porque quando a pessoa te conhece, quando a pessoa chega por uma indicação,
Hoje, ela consegue tirar as próprias conclusões antes de uma consulta. Ela vai ouvir, ela vai te assistir, ela vai consumir a sua informação e perceber, caramba, o que a doutora está falando faz sentido. Eu confio nessa doutora. Por quê? Porque as pessoas têm tanta opção nos dias de hoje, mas tanta opção, que o paciente ele consegue escolher o profissional que ele vai passar. Porque, infelizmente, o paciente não entende o que é a formação, a boa formação. Ele não entende a sua trajetória. Por mais que você tenha 10, 15, 20, 30, 40 anos de profissão, a pessoa hoje, ela vai querer te conhecer antes da consulta. Principalmente se estivermos falando de pessoas com 50 anos para baixo, que são pessoas que já estão mais familiarizadas com as redes sociais. O que elas vão fazer? Elas querem te conhecer, elas querem te ouvir, elas querem saber se elas conseguem entender o que você está falando. Perceba aqui, senhores, se nesse exato momento eu começasse a falar em termos extremamente técnicos, provavelmente vocês não me entenderiam. Eu ficaria aqui 10 minutos, 20, 30 minutos e vocês não me entenderiam. Por quê? Porque, de modo geral, quando nós não temos conhecimento técnico e recebemos um linguajar técnico, na comunicação, entendemos essa falta de compreensão entre interlocutor e receptor, quem fala e quem recebe, quem escuta. Nós entendemos esse problema como ruído. O ruído é aquilo que vai fazer com que eu me desconecte da sua mensagem. Ou seja, se a partir de agora eu começasse a falar em termos extremamente técnicos e você não entendesse, você ia pensar, mas por que eu estou aqui? Esse rapaz está falando tanta coisa que eu não entendo, eu estou me esforçando para entender, não consigo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer algo mais produtivo com o meu tempo. Quando a gente pensa em internet, redes sociais, marketing médico, é isso que a gente precisa entender. Por quê? O simples fato de você falar em um vídeo, olha só, essa patologia acomete cerca de X% das mulheres, ela é conhecida como, fala um nome técnico, a solução para isso, fala um outro nome técnico, a pessoa do outro lado, ela não vai entender. A pessoa do outro lado, pasmem, vai parar de te escutar no momento em que você falar acomete. Pode parecer brincadeira isso, mas acomete, por mais fácil que seja para vocês entenderem, porque faz parte do vocabulário diário de vocês, não faz parte do vocabulário diário de diversas pessoas que não estão na área da saúde. Se você quiser fazer um teste, pergunte para pessoas que não são do seu consultório, que não são da área da saúde, fulano, você sabe o que significa acomete? A maior parte das pessoas não sabe o que significa. Então, neste exato momento em que eu falo um termo que você não entende e depois deste termo eu vou explicar o que seria o seu problema, provavelmente essa pessoa não está te ouvindo, ela não vai entender você. Quando a gente olha para pesquisas sobre a experiência do paciente dentro do consultório, existem diversas pesquisas que apontam que um paciente ele consegue absorver 20% ou menos daquilo que foi falado durante uma consulta. Ou seja, 80% do tempo da sua explicação, a pessoa não conseguiu absorver. E ela não vai questionar você, ela vai questionar a sua secretária, a sua enfermeira, ela vai questionar pessoas de outra parte da sua equipe que não você. Ela vai se questionar em casa, ela vai chegar lá, pegar o celular dela e fazer uma pesquisa para tentar entender o que foi falado. Então, perceba, na consulta,
que você tem total domínio do que está acontecendo naquele momento, você tem apenas 20% do que foi falado que de fato foi entendido. Agora, vamos levar isso para o universo da internet, das redes sociais, onde, neste exato momento, eu estou falando aqui com vocês agora, mas eu já recebi, no mínimo, 6 ou 7 notificações. Até o final dessa nossa conversa, eu vou receber 50 mensagens no WhatsApp, você vai receber 50 mensagens no WhatsApp, você vai receber 10, 15 ligações, 20 e-mails, 2, 3 recados. O que eu quero dizer para vocês? As pessoas ficam 10 horas por dia na internet. As pessoas ficam 4 horas praticamente nas redes sociais. Só que, infelizmente, não são 4 horas onde eu tenho atenção plena, sem que nada aconteça do meu lado. Ao mesmo tempo que eu estou aqui vendo um vídeo seu no Instagram, por exemplo, outras várias coisas estão acontecendo. Então, nós temos um problema em que hoje a atenção ela é extremamente fragmentada. E isso faz com que a atenção se dissipe muito rapidamente. Então, se eu estou aqui agora, eu cheguei em um vídeo seu, começo a assistir, e nos primeiros 30 segundos eu não consigo entender absolutamente nada do que você fala, porque você me trouxe um linguajar técnico, o famoso Magic. Qual é a ação que eu executo? Eu saio desse vídeo e vou para outro. Por quê? Porque neste mundo, ou eu entendo, ou me agrega, ou eu passo. Não tem outra opção. Então, a gente precisa entender que, embora tenhamos 165 milhões de pessoas no Brasil conectadas à internet, e nós temos 165 milhões de chances de falar com alguém, nós também não temos muita chance. Porque se eu não consigo me fazer entender, eu não consigo me conectar com essa pessoa. Automaticamente, eu perco a chance de agregar valor. Eu perco a chance de me posicionar. E aí, é importante entender também que nem tudo é igual para todo mundo. Se você tem 20 anos na sua trajetória, 30 anos na sua trajetória, 40 anos na sua trajetória, você vai conseguir obter mais visibilidade e mais autoridade em muito menos tempo em uma rede social. Por quê? Porque dezenas, centenas, milhares de pessoas já conhecem o seu trabalho, já confiam em você. Então, a partir do momento que essas pessoas souberem que você está numa rede social, elas vão recomendar você. E elas vão passar para outras pessoas e você cresce, você aumenta a sua visibilidade. Quero dar um exemplo aqui do meu querido amigo, o Dr. José de Passos de Minas, que é um cardiologista, chefe da coronária da Santa Casa. José Ronaldo, ele tem, se eu não me engano, 25 anos como cardiologista em Passos de Minas. E até alguns anos atrás, até 4 anos atrás, eu lembro que quando eu o conheci, ele falou assim: Thiago, eu já sou referência na minha área. Eu sou chefe da coronária na Santa Casa. Eu tenho um bom nome, mas eu não sei nada sobre internet. Eu não sei nada de como usar. E aí, naquela época, ele participou de um desafio de vídeos, né, onde eu dava roteiros para que os médicos pudessem se destravar, saber como gravar um vídeo para suas redes. E ele começou a fazer publicações de forma rápida, bem sucinta. 1 mês e meio depois que o José entrou no Instagram e no Facebook e começou a gravar os vídeos 1 vez, 2 vezes por semana, ele começou a ser chamado para ir na TV da cidade, dar entrevista nos jornais, nas rádios. As pessoas lembraram dele, aumentou o volume de paciente no consultório dele. Por quê? Rápido dessa forma. Porque ele já tinha 20, 25 anos de carreira. É diferente, por exemplo, de alguém que acabou de sair da residência.
de alguém que acabou de iniciar a sua trajetória. Por quê? De modo geral, sabemos que o médico ele vai levar em torno de 10 a 15 anos nessa curva de posicionar-se para ter uma boa carteira de pacientes. A internet hoje, o marketing médico hoje, permite que essa curva seja um pouco menos verticalizada, ela seja mais acentuada e mais rápida. Hoje, um médico consegue, com 5 anos, com 4 anos, estar bem posicionado e ter uma carteira de pacientes que seria o equivalente a 10, 15 anos de prática. Por quê? Porque o fato de saber como usar as redes sociais a seu favor auxilia para que as pessoas o conheçam e as pessoas o vejam como referência. É muito interessante isso, porque é uma forma de usar o que acontece nos dias de hoje, nessa onda de redes sociais, a nosso favor, para que a gente consiga se posicionar. Como fazemos isso? Principal, vou começar a explicar agora como fazemos isso, tá bem? Principal ponto é entender que existem várias redes, né? Eu citei para vocês Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, existe o LinkedIn, existem outras redes. Cada uma delas tem o seu peso, tem a sua importância. Nem todas são iguais e jamais serão. Então é legal que entendamos isso, porque nós não precisamos estar em todas. Você é médico, você precisa entender da sua rotina clínica, você tem que se dedicar na sua rotina clínica. Eu tenho que estar em todas as redes, eu tenho que fazer de tudo? Pelo contrário, você tem que se preocupar com a sua clínica, com o seu consultório, fazer a sua prática médica acontecer, ok? As outras redes, né, onde eu tenho que estar? Primeiro, é uma pergunta que você tem que fazer para os seus pacientes, né? Você ou durante, por exemplo, a anamnese, fazer essa pergunta. Você acessa as redes sociais? Se sim, quais? Uma vez que os seus pacientes te responderam, você vai ter uma visão mais clara do que você precisa fazer. De repente, 80% dos seus pacientes disseram Instagram, ou YouTube, ou Facebook. Então, ao invés de você ficar pensando, onde é que eu tenho que estar? Você olha para dentro da sua carteira de pacientes, conversa com eles, e eles vão te dar a resposta. Doutor, eu acesso muito o YouTube. Então, é para lá que eu vou. É lá que eu vou colocar as minhas fichas. Porque os meus pacientes estão lá. Então, consequentemente, pessoas semelhantes aos meus pacientes, com um perfil semelhante aos meus pacientes, também têm uma probabilidade muito grande de estar ali. Porque não é empirismo, é constatação. Eu fiz um recorte, fiz uma análise e constatei que as pessoas do meu perfil de paciente estão lá. Então, é lá que eu vou. E aí é importante a gente entender o objetivo de cada uma, porque o que acontece? Quando pensamos, por exemplo, no Instagram, o Instagram é uma rede é a rede mais famosa do momento no Brasil. E ela é hoje uma rede muito grande. Nós temos as lives, né, transmissões ao vivo no Instagram, tem a publicação de feed, que é onde eu posso fazer um vídeo, posso fazer uma foto. Tem stories, que são vídeos curtos de 15 segundos, que somem com 24 horas. Então, é onde a maioria dos médicos mostra um pouco da rotina, é onde a maioria dos médicos fala sobre o dia a dia, né? Então, por exemplo, olha só, hoje, 7h40 da manhã, acabou de nascer a Claríssima, linda menina, foi assim, a mamãe chegou aqui tal hora. Perceba, o simples fato de falar sobre a minha rotina me posiciona como referência, porque as tentantes, as gestantes que sonham com aquele momento vão me acompanhar. Elas vão ver a minha rotina.
Elas vão entender como é o meu trabalho e, consequentemente, isso corrobora para que essas pessoas me vejam como autoridade. Olha como que, a grosso modo, é simples o uso das redes sociais. Eu não tenho que reinventar a roda. O que eu tenho que fazer? Explicar o que eu faço. Mostrar a minha rotina. Desta forma, eu consigo fazer com que as pessoas me conheçam, me entendam e valorizem o meu trabalho. É óbvio que no dia a dia existe um pouco mais de informação para absorver e conseguir praticar, mas, a grosso modo, é isso. O YouTube, por exemplo, não é uma rede que a pessoa entra para ficar lendo coisas. O YouTube é uma rede de vídeos. As pessoas entram muitas vezes no YouTube pela TV. O consumo de vídeo no YouTube pela TV aumenta vertiginosamente ano após ano. Por quê? Porque a pessoa, ela tá ali no celular, ela viu o vídeo, mas ela pensa, poxa, a hora que eu estiver em casa com um pouquinho mais de tempo, eu vou sentar no sofá e vou assistir na TV com calma, porque eu acho que isso é interessante. Então, percebam que, assim, quando eu penso, poxa, meus pacientes estão no YouTube, eu vou para o YouTube. Qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Eu vou produzir vídeo. Tiago, eu não sei fazer vídeo. Primeiro ponto, isso é treinável. Dá para desenvolver essa habilidade. Segundo, se você não sabe fazer vídeo, se você treinou e não conseguiu, o YouTube, com toda certeza, deste universo, não é o seu canal. Porque lá só tem vídeo. Então, é importante que você entenda. Aí as pessoas perguntam, mas qual é o tempo ideal de vídeo? O tempo necessário para que você passe a sua informação. Se um vídeo tiver 1 minuto no YouTube, as pessoas assistirão. 5 minutos, as pessoas assistirão. 20 minutos, as pessoas também assistirão. 50 minutos, as pessoas também assistirão. É até engraçado porque às vezes a gente pega alguns vídeos, principalmente americanos, tem um GO americano e um cardiologista que são do mesmo hospital, e eles fazem um conteúdo muito interessante porque eles costumam mostrar um pouco da rotina deles no hospital. Então ele mostra a hora que ele chega, se preparando, revisando o que precisa ser feito, entrando para o bloco cirúrgico, saindo do bloco cirúrgico, tudo com um cuidado muito grande. Não mostra o paciente, não mostra sangue, não mostra sujeira, guarda a informação sensível, tudo pautado na ética, mas de extremo bom gosto, porque a pessoa que está ali assistindo, ela teve a oportunidade de acompanhar o seu dia, doutor. Isso é de um valor gigantesco, porque historicamente, o único momento em que o seu paciente poderia acompanhar você era quando vinha sua secretária. Doutor, Thiago chegou aqui, ó, com a esposa dele. Ah, pode entrar. Entrava, faz a consulta. Tchau, tchau. Acabou. Hoje é o inverso. Como eu falei para você, hoje as pessoas passam 24 horas com você, consumindo o seu conteúdo e a sua informação. Então, hoje, você saber disso e conseguir trazer isso é muito importante. Eu tenho um podcast chamado Captação de Pacientes, e inclusive tem um episódio onde eu falo sobre quem é você por trás do seu jaleco. Por quê? Porque se eu perguntar para você assim, quantas vezes você foi no supermercado e encontrou algum paciente seu? Quantas vezes você foi em um restaurante e encontrou um paciente seu? Quantas vezes você estava em um congresso e encontrou um paciente seu? Pode até ser que isso tenha acontecido. Aí vem a segunda pergunta. Quando você encontrou, houve conversa? Ou só um oizinho, ou nem isso? Por que essas perguntas? Porque hoje as pessoas, elas querem saber mais sobre você. Você antes de ser o doutor e a doutora. As pessoas querem te conhecer. Elas querem saber, por exemplo, o que você faz no seu dia a dia, como foi a sua rotina, se você estudou ou não, se você curtiu o final de semana com a sua família,
se você teve um momento de leitura, de relaxamento. Você tem filhos, você tem netos, você tem pet. Isso tudo pode até parecer bobeira, pessoal, mas a grande verdade é que nesse mundo que vivemos, são essas informações mundanas que constroem o nosso eu na internet. E as pessoas querem saber disso, elas querem conhecer você. Porque hoje, a mulher, quando te escolhe, o marido, quando te escolhe, o familiar, quando te escolhe, ele não escolheu só você, médico. Ele não escolheu só a sua qualificação. Ele também escolheu a sua pessoa, o seu caráter, você. Então é importante que você entenda isso, que informações sobre você, informações mundanas também importam. E aí, às vezes, me perguntam, eu comecei a me aventurar, Thiago, e agora eu estou no Instagram. Eu quero saber, eu tenho que ter um Instagram pessoal, um Instagram profissional? Primeiro ponto, você tem duas vidas? Existe um eu que vai para a clínica e existe outro eu que vive a sua vida pessoal? Não. A sua vida é uma só e dentro dela você tem multifaces. A face do amigo churrasqueiro, a face do esposo, da esposa, a face de pai, mãe, a face de avô, a face de médico, a face de torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Tudo isso compõe quem é você. E quando a gente pensa em marketing médico, precisamos contemplar isso também. Essas informações, essas multifaces, têm que compor o seu eu aqui na internet, porque isso vai corroborar para a pessoa te conhecer. E instantaneamente, quando a pessoa te conhece, ela vai entender se ela vai se aproximar ou repelir. E tá tudo bem. Todos os dias vão chegar pessoas novas em nossos sites, em os nossos Instagrams. Todos os dias sairão pessoas do nosso Instagram. E tá tudo bem. A grande verdade é essa. Chega e sai sempre e sempre tá tudo bem. Por isso que a importância de estar nas redes sociais é também falar sobre você. É importante porque as pessoas estão lá e vão consumir informação, e se você não estiver lá para cobrir essa lacuna, talvez não tenham outros, ou aqueles que estão não cobrirão. É importante porque a ação mais executada na internet é pesquisar sobre saúde. É importante porque é uma forma de você qualificar a sua audiência, os seus pacientes, os familiares e amigos dos seus pacientes, pacientes em potencial. É importante porque é uma forma de você também mostrar a sua visão de mundo. É importante porque é uma forma de você mostrar quem você é além do consultório, além do jaleco, além do prefixo de doutor, além da prática médica. E aí, neste ponto, a gente entra naquela que é a moeda deste universo. O que é a moeda deste universo? Conteúdo. Pessoal, o que é conteúdo? Conteúdo é todo pedaço de informação empacotado e distribuído. Fazer um ao vivo é um conteúdo. Fazer uma aula é conteúdo. Fazer um vídeo é um conteúdo. Publicar uma foto é um conteúdo. Escrever um artigo é um conteúdo. Conteúdo é tudo que é produzido e distribuído na internet. E ele tem níveis e níveis. Existem níveis extremamente introdutórios sobre conteúdo e existem níveis extremamente profundos sobre conteúdo. Aquilo que é mais profundo, você vai ouvir e debater com colegas, com seus pares, em encontros científicos. Aquilo que é mais introdutório vai fazer sentido para os seus pacientes e pacientes em potencial. E é aí que muitos médicos erram. Porque, às vezes, o médico olha e fala, pô, Thiago, eu tenho tanto conhecimento,
eu tenho anos e anos de prática médica. Eu jamais farei um vídeo falando coisas extremamente simples e rasas, porque isso não faz sentido algum. O que os meus colegas vão pensar? A grande verdade é que isso faz total sentido, porque os teus colegas detêm o conhecimento que você detém. Eles sabem a técnica, mas o teu paciente não detém 1/10 do seu conhecimento. O teu paciente não tem nem obrigação de saber sobre isso. É você quem tem que trazer essa informação para o seu paciente. Então, é importante que você entenda que, quando falamos de conteúdo, falamos sobre algo que precisa dialogar com o paciente, que precisa chegar, ser entendido pelo nosso paciente. E aí, dentro desses níveis, nós temos um conceito chamado funil de conteúdo e jornada do paciente. Eu falei brevemente sobre a jornada do paciente, mas eu queria apresentar essa imagem simples para vocês. Essa fatia de pizza aqui, né? Uma espécie de funil, onde aqui, fora desse funil, todo esse espaço fora dele é o universo da internet. Aqui, nesse biquinho, é a sua consulta, o agendamento. E aqui são todas as pessoas que vão consumir a sua informação e o seu conteúdo. Por que ele é dividido desta forma? Porque, por exemplo, aqui, nessa última fase que antecede o agendamento, a pessoa está buscando por soluções específicas, tipo de tratamento, tecnologia, tratamento, patologia, tudo relacionado a isso. Só que quando ela vai conhecer você, quando ela chega até você neste nível mais raso, ela muitas vezes não sabe que detém determinada patologia. Ela não sabe o problema dela, ela não sabe que o problema dela tem solução. O que ela sabe? Ela sabe a informação do tipo, eu tenho um desconforto, eu sinto uma dor, eu sinto uma coceira, eu sinto algum tipo de desconforto. Muitas vezes é assim que as pessoas chegam até nós na internet. Muitas vezes é assim que as pessoas nos encontram na internet. É através de um simples desconforto que elas têm. E aí ela vai pesquisar isso no Google, no YouTube, ela vai encontrar gente falando sobre isso. E ela vai entender que esse desconforto pode ser isso ou aquilo. Que a origem disso pode ser isso ou aquilo. Aí ela vai pesquisar sobre, opa, estão falando que pode ser isso. Nesse processo de desconforto, primeiro conteúdo, segundo, terceiro, quarto, 2 meses depois, ela agenda com você. É aquilo que eu falei sobre a jornada do paciente de 67 dias. Existe uma pesquisa do Google de 2020 que fala que para uma pessoa comprar uma calça jeans, ela leva 60 dias e consome mais de 200 pedacinhos de conteúdo. Uma calça jeans, meus amigos, que é algo relativamente simples. Agora, imagina quando a gente fala sobre a saúde da pessoa, principalmente quando estamos falando sobre procedimentos que são um pouco mais invasivos, ou que dependem de uma decisão profunda dela, ou que impactam a vida dela, o dia a dia dela, a rotina dela, a vida dos familiares dela. Percebe que, à medida que existe um pouquinho mais de complexidade na decisão, nunca é rápido. Então, por exemplo, quando a gente pensa em uma tentante, vocês já imaginaram a quantidade de informação que essa pessoa consome? A quantidade de conteúdo que ela assiste? Quantos canais de YouTube será que ela consome? Vamos falar sobre uma gestante. Durante aqueles 9 meses, quantas horas de vídeo será que essa gestante assiste?
eu não sei nem contar. De verdade, eu não sei nem contar. Mas eu acho que no final daria carga horária de uma matéria grande de graduação. Porque é muita informação. A pessoa, ela está em um momento em que ela quer informação. E aí eu digo, nesse exato momento, percebe que existe uma lacuna e que durante esses 9 meses, você poderia ser o Netflix dessa pessoa? Como, Thiago? Da maneira mais simples que existe. Pega tudo que você fala no seu consultório e entrega na internet. Não, espera lá. O que eu acabei de falar? Eu falei para você pegar a informação que você entrega no seu consultório e colocar na internet de graça desse jeito, isso não faz sentido algum. Pelo contrário. É isso que faz total sentido. Porque se a moeda neste universo é o conteúdo, se eu gero conteúdo de valor que a pessoa assiste uma vez, 2, 3, 4, ela compartilha com uma amiga, ela manda para um familiar, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o lastro da minha moeda. Eu estou gerando valor. E neste universo, quanto mais eu gero valor, mais negócio eu gero lá na frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 12 anos de trajetória dentro do marketing, sendo que 7 deles dedicados exclusivamente à área da saúde, principalmente médicos. Na minha trajetória, já passaram mais de 100 clínicas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. No ano de 2021, por exemplo, nós gerenciamos 1,98 milhão em campanhas, em anúncios na internet para os nossos clientes. E nós conseguimos mensurar 20 milhões em resultado para os nossos clientes em um ano. Diariamente, nós fazemos campanhas e estratégias que impactam mais de 500 mil pessoas. E sabe o que é o mais interessante? 90% de todo conteúdo que existe, que eu já produzi, é distribuído de maneira gratuita na internet. As pessoas que estão comigo hoje como clientes ou são meus alunos, muitas delas chegam para mim e dizem assim, Thiago, eu te conheci numa live e eu me inscrevi no seu canal do YouTube, eu te segui no Instagram e faz uns 6 meses que eu assisto seus vídeos, acompanho e agora eu decidi que eu quero trabalhar junto com você. Quero que você me auxilie. Perceba isso que interessante. Mesmo gerando valor gratuitamente, isso retorna com uma intensidade muito grande. Por quê? Porque a gente, enquanto detentor do conhecimento, nós temos que servir, 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 servir incansavelmente. Doutores, vocês têm um conhecimento que ele precisa ser colocado para o mundo. Esse conhecimento precisa ser levado para mais pessoas, porque para cada vez que você puder compartilhar uma informação que faz sentido para uma mulher, faz sentido para a família dela, faz sentido para o meio que ela convive, você transformou por completo a vida dessa pessoa. E no momento em que você fizer isso, é você que ela vai escolher quando ela puder ou tiver a oportunidade. Não existe outra via. Então, entenda que vocês conhecem Sidney Klausner, presidente do Einstein. Um dia, eu estava no Instagram e eu me deparei com um vídeo dele que ele dizia o seguinte: é verdade ou mito que comer pimenta causa hemorroida? O presidente do Einstein fez um vídeo perguntando se é verdade ou mito que comer pimenta causa hemorroida. Veja, se a gente fosse analisar qual seria o grau de profundidade e complexidade
do conhecimento e dos assuntos que Dr. Sidney Klausner poderia falar, os mais complexos e profundos possíveis, correto? Mas mesmo assim, na rede dele, enquanto doutor e não enquanto presidente de uma instituição, ele fez um vídeo extremamente raso. Por quê? Porque os pacientes não entendem muito além disso. Os pacientes vêm através desse tipo de informação. Vou dar um outro exemplo. Dr. Rafael Garcia, cirurgião oncológico, ele trabalha com fígado, né? Tem até uma clínica chamada Fígado Belém. Ele fez um vídeo no Facebook dele, há uns 4 anos atrás, com a seguinte pergunta: verdade ou mito que comer carne remosa, carne de porco, abre os pontos após um procedimento cirúrgico? Vocês acreditam que esse vídeo ficou recebendo comentário diariamente durante 6 meses? E eram os mais engraçados, porque as pessoas comentavam, marcava outra pessoa, falava: viu, fulano? Eu falei para você, olha lá o que a gente estava conversando no domingo, olha lá o que a gente estava com dúvida. Perceba, qual é a missão de uma informação como essa? Abrir a mente da pessoa, desmistificar algo, entregar uma informação rasa. Mas por que isso é importante? Porque essa é a porta de entrada para que a pessoa conheça você, para que ela entenda quem é você, para que ela saiba do que você fala. E, consequentemente, nós teremos um arco entre a pessoa chegar aqui, consumir meu conteúdo e lá na frente agendar comigo. Então, perceba que se eu quero hoje falar sobre marketing médico, eu não devo começar pelo mais profundo. Eu não tenho que olhar para este momento aqui. Não é isso. Eu tenho que focar aqui. 50% do meu esforço está aqui, em falar fácil, informações introdutórias, informações rasas. Porque dessa forma, eu abarco mais pessoas, eu ajudo mais pessoas. E, consequentemente, essas pessoas vão confiar, essas pessoas vão querer saber mais informações. E aí é importante que a gente entenda que, quando falamos sobre marketing médico, existe muito debate sobre a ética. O quão ético é isso? Eu tenho o seguinte entendimento, senhores. Acredito, honestamente, que para tudo que a gente faz nessa vida, ética precede qualquer coisa. A ética, ela não está no YouTube, a ética não está no Instagram, ela está aqui e aqui. A minha ética, ela antecede qualquer ação de marketing que eu faça, qualquer vídeo que eu grave, qualquer diálogo que eu tenha. Então, quando falamos sobre ética no marketing, pensem sempre nisso. Ética vem antes de qualquer coisa. E ela é do ser humano. Se aquele colega optou seguir por um caminho que entendemos não ser um caminho tão correto, não pautou-se pela ética, não foi a ferramenta, foi ele. Essa é uma escolha dele. E neste ponto, cada um sabe o sapato que calça e onde aperta. Então, eu particularmente gosto de ter esse entendimento, porque eu acredito que a ética é de cada um. E aí, meus amigos, para a gente poder amarrar essa parte um pouco mais contextual e trazer aqui uma dinâmica já nos encaminhando para o final, eu gostaria de sugerir para vocês uma forma de vocês aplicarem isso. Eu acho que isso é importante. De nada adianta eu vir aqui falar, vocês saírem daqui e pensarem, pô, que bacana, 165 milhões de pessoas, as pessoas querem saber sobre isso, mas o Thiago falou e não me entregou o que eu posso fazer. Então, eu quero propor aqui uma dinâmica, ela é extremamente simples. Extremamente simples. Se você já tem um perfil na rede social, quer começar a trabalhar com isso, não sabe como, ou se você vai criar um perfil, eu quero te dar uma dica que é
talvez a dica mais valiosa do ponto de vista do que é produção de conteúdo no curto, médio e longo prazo. Por quê? Eu falei para você sobre faça uma pesquisa para entender onde estão os seus pacientes, para que você defina qual é a rede que você tem que estar. Na mesma intensidade, na mesma forma de pensar, quando a gente vai falar sobre conteúdo, não sou eu que tenho que escolher o que eu vou falar. Eu tenho que ouvir o que as pessoas querem que eu fale. Qual é a dúvida das pessoas? E aí eu venho trabalhando a dúvida delas. Porque senão, você vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai chegar um momento que você vai dizer, Thiago, eu não tenho mais ideia. Eu não sei o que eu falo. E olha só que curioso. Vocês todos têm conhecimento para produzir conteúdo de forma contínua todos os dias da vida por umas 10 gerações. Só que muitas vezes os médicos acabam se travando porque falam, eu não sei o que eu vou falar. Eu já falei de tudo. Então, há 5 anos atrás, em 2017, nós criamos uma metodologia chamada 15 por 7. Eu criei isso para um cirurgião plástico, que era nosso cliente na época, que ele tinha uma dificuldade muito grande do que falar. E eu propus para ele uma dinâmica. E era uma dinâmica muito simples. Essa dinâmica envolvia uma folha de papel, como essa, pode ser desse tamanho, inclusive. E essa dinâmica era, doutor, durante uma semana, então, no passo 1, durante uma semana, você vai criar o hábito de pegar essa folha e uma caneta e anotar as dúvidas dos seus pacientes. Perceba que isso no começo é um pouco difícil, porque você ouve a dúvida e responde de forma automática na sua consulta. Mas durante uma semana, se você puder, teu paciente fez uma dúvida, anota ali. Anota só o principal termo, né? Perguntou sobre isso, perguntou sobre aquilo. E aí você, durante essa uma semana, vai anotando. Vai igual esse papel aqui. Anota. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem as dúvidas do dia 1, do dia 2, do dia 3. Vai anotando. O que vai acontecer? Em uma semana, você vai ter anotado 20, 30, 40, 50 dúvidas diferentes. Daí, no passo 2, no domingo de manhã, você vai pegar esse mesmo papel, aí você vai olhar esse papel, pegar um novo papel e vai dividir entre as dúvidas mais recorrentes e as menos recorrentes. Por quê? Porque o ponto é, aquilo que é dúvida mais recorrente quer dizer que mais pessoas querem saber sobre aquilo. Consequentemente, se eu falo sobre este tema, a minha chance é que eu atinja mais pessoas e que eu solucione a dúvida de mais pessoas. Portanto, é muito importante que eu possa trazer temas que falam com mais pessoas. Então, o segundo passo é, eu divido entre dúvidas mais recorrentes e as menos recorrentes. No terceiro passo, eu pego as 5 mais recorrentes e divido em 3 subtópicos. Para cada uma delas, eu vou dividir em 3 subtópicos. Como assim, Thiago? Pega essa dúvida e divide em 3 partes. O que eu posso falar? Qual é a causa? O que eu posso falar dos possíveis tratamentos? O que eu posso falar de pessoas, quem pode ou não pode? E aí eu vou fazendo isso. O que eu fiz no final de uma semana? No final de 7 dias, eu anotei várias dúvidas. Dessas várias dúvidas, eu dividi entre as 5 mais. Dessas 5 mais, eu fiz 15 dúvidas que são pautas para o meu conteúdo. É daí que vem o termo 15 por 7. Em 7 dias, eu tenho 15 ideias validadas do que eu posso falar. E se eu for trabalhar esse conteúdo ao longo de um mês, eu tenho 15 publicações de extrema relevância para trabalhar ao longo de um mês, com uma semana de trabalho e levantamento de dúvidas no meu consultório. Isso é muito importante, porque eu não estou tirando essas dúvidas de mim.
isso não é empírico. Eu fiz uma pesquisa, fiz uma amostragem e fiz uma seleção com base nisso. Se vocês entenderem e conseguirem praticar, pode ter certeza que esses 15 temas vão ser muito relevantes para as pessoas que vão recebê-los. Meus amigos, o que eu havia separado para a nossa conversa acaba aqui. Mais uma vez eu agradeço e fico à disposição dos senhores caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigado, Tiago. Excelente apresentação. Realmente mostrando como que nós podemos utilizar as mídias digitais. Excelente mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Posso fazer, professor? Ô, Filácio, pois não, à vontade. Obrigado. Oi, Tiago. Parabéns aí, excelente informação, didática muito boa. Eu acho que o que você ensinou é assim, a ética, né? A ética. O problema é que esses dias eu estava procurando não sei o que na internet. Eu sou mastologista, né? E aí, de repente, vi os 20 melhores mastologistas. Eu não estava no meio, né? Estava o Ruiz, viu? Eu também não estava, viu, Ruiz, dos 20 melhores. E eu fiquei feliz porque nos 20 melhores, 4 eram formados pela gente. Então eu falei, pelo menos bom professor nós somos, né? Porque os caras, nós não somos os melhores, mas eles são os melhores. Então eu queria, aí eu fiquei, você vai ver, Ruiz, eu tenho até o nome deles, eu achei tão legal, né? Porque eu falei, pô, a gente não é o melhor, a gente ensina melhor os melhores, né? Então, como que a gente evita? Eu não sei, as pessoas acreditam nisso, olhar lá na internet e falar, esses aqui são os 20 melhores. Eu não sei quem que elegeu eles, sabe? Então, como que a gente lida com isso? É difícil, né? Porque... Tiago, posso aceita uma tudo, pergunta? aceita. Hã? Tiago, tem o professor Ruiz quer fazer uma pergunta também. Ele faz, aí você responde as duas, pode ser? Ruiz, por favor. Ô, Tiago, Está primeiro, entre os 20 melhores. Opa! Opa. Tiago, parabéns, excelente a sua apresentação. Você vê que quando as pessoas como você dominam um assunto, a gente fica muito curioso, né, para entender melhor. E você sabe que essa questão de mídia, né, quando você fala das dúvidas, né, isso é usado muito, né, hoje para as pesquisas de lojas, né, o que o pessoal está precisando, a inteligência artificial que está entrando no nosso dia a dia. Quando você faz uma pesquisa no Google, você começa a receber depois uma série de informações, né, a respeito dela, né, sem você mais pedir, né? Então, assim, o que eu percebo? Cada vez mais a nossa intimidade está sendo exposta. E o grande medo da rede, na verdade, não é o que ela vai só te julgar, mas até que ponto eu preciso me expor, percebe? Para que eu, tecnicamente, eticamente, possa continuar me preservando, né? Porque como o Filassi falou agora aqui, o professor Filassi, ontem uma promessa, hoje uma realidade, menino maravilhoso. O que ele falou, em outras palavras? Elegeram os melhores, mas quem elege os melhores? São os mais procurados na internet, sabe? Que critérios são usados? E as pessoas vão acreditar, percebe? Então, assim, tudo isso é legal por um lado, mas traz uma série de consequências por outro, né? A gente vai ter que conviver com isso mesmo, pelo que eu estou vendo no nosso dia a dia. Mas como é que a gente faz a prevenção e a profilaxia de não cair, na verdade, na mesma armadilha? Obrigado pela sua palestra, viu, querido? Tiago, por favor. Bom, vamos lá. 2 grandes perguntas. Primeiro, respondendo sobre os 20 melhores. Doutor, provavelmente, quando você pesquisou, você deve ter caído em uma página do Doctoralia. O Doctoralia é quem faz esse compilado dos 20 melhores e é até assim, é uma questão, assim, um debate que inevitavelmente a gente passa por uma questão ética, que é qual é o conceito de os 20 melhores, né? Quem foi que determinou? Isso é uma pesquisa popular? Isso é via volume de pesquisas?
e não. O grande ponto é que o Doctoralia é uma ferramenta de agendamento e, neste momento, também de teleatendimento. E quando você se cadastra no Doctoralia e paga o plano deles, você aparece entre os 10 melhores, entre os 20 melhores. Então, veja, essa relação de os 20 melhores é uma relação puramente comercial. É uma lista definida com base em uma troca comercial e não com a constatação de técnica de fato. Não que os doutores que estejam nas listas de 20 melhores não sejam, porque aí a gente tem que entender também a cidade. Por exemplo, neste exato momento, estando em São Paulo, eu estou numa cidade de centenas de milhares de médicos e milhões de pessoas. Na minha cidade, eu sou de Catanduva, interior do estado de São Paulo, uma cidade de 120 mil habitantes. Se eu tiver uma lista dos 20 melhores mastologistas, por exemplo, essa lista não tem mais que 6, porque não existirá mais que 6 mastologistas naquela cidade. Da mesma forma que não teremos mais que 20 ginecologistas nessa cidade. Então, é de se entender que em alguns momentos, em uma cidade um pouco menor, no interior, a gente provavelmente vai ter uma lista um pouco mais verídica, porque, de fato, a pesquisa, o volume, vai ter essa relação real, mas quando a gente vai para esse universo um pouco mais concorrido, como grandes centros, cidades de milhões de habitantes, aí nós temos uma relação, neste caso específico do Doctoralia, é uma relação mais comercial mesmo. E sim, é muito complicado, porque as pessoas, de modo geral, tendem a acreditar na informação que elas recebem. Tanto é que, qual é o principal problema do WhatsApp? Fake news. Fake news é talvez a pior coisa que exista no WhatsApp, porque a gente recebe informação falsa todos os dias ali, e o grande ponto, e isso é muito interessante, porque existem pesquisas que mostram isso, que se nós pegarmos, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer isso, tá? E aí eu já volto para a resposta dessa pergunta, mas existem algumas pesquisas, por exemplo, que mostram quem são as pessoas que mais compartilham fake news no WhatsApp, e são pessoas de uma geração que há 20 anos atrás falavam muito mal da internet, porque tinham medo da internet. Justamente o que diziam, mas você não sabe o que a pessoa do outro lado vai te mandar, você não sabe se isso é verdade, como que você acredita nessas coisas? E hoje é a geração que mais compartilha fake news. Por quê? Porque a informação chegou até a gente, e geralmente quando a informação chega até a gente, principalmente se ela tem um viés de algo que já acreditamos ou que não gostamos, o nosso filtro baixa. Isso é extremamente perigoso. Quando a gente pega, por exemplo, né, a última eleição presidencial, a fake news de partido A contra partido B rolava nos grupos de apoiadores. Os apoiadores do azul, que não gostavam do vermelho, falavam só mal do vermelho. Os apoiadores do vermelho, que não gostavam do azul, falavam só mal do azul, e a notícia rodava ali. Isso é muito interessante, porque a gente percebe como o comportamento humano acaba baixando o próprio filtro, a própria guarda, de assuntos que ou não gostamos com muita força ou acreditamos de alguma forma. E isso é muito perigoso. Esse talvez seja o maior desafio de qualquer rede social. O maior desafio. Tanto é que existe um diálogo do historiador Yuval Harari, que é uma pessoa que eu particularmente gosto muito, né, do Homo Sapiens, 21 dicas para o século XXI. Ele tem um vídeo onde ele entrevista Mark Zuckerberg, e é um encontro, assim,
para quem gosta do Harari e para quem gosta deste tema de redes sociais e tecnologia, é um deleite aquilo, porque de fato é uma conversa um pouco longa, é uma conversa de 1 hora e tanto, mas o Harari questiona o Mark Zuckerberg e diz, olha, e aí, cara, como que você enxerga isso que está acontecendo, né? Principalmente com relação a fake news. E o Zuckerberg, ele diz, olha, quando nós criamos a rede, nós não ensinamos as pessoas a usar. Porque a gente partiu do pressuposto de que as pessoas usariam da forma correta. Mas a grande verdade é que se a gente pegar o mesmo computador e entregar para 100 pessoas diferentes, nós vamos ver 100 formas de utilizar esse computador. Se a gente pegar um carro e uma pista e entregar para 100 pilotos diferentes, nós veremos 100 práticas diferentes. E o ponto é que quando nós elevamos isso ao nível de bilhões de pessoas, hoje o Facebook detém 3,81 bilhões de usuários ativos mensalmente, é um problema numa escala global. Existe um episódio de um podcast onde, em inglês, que, se vocês quiserem pesquisar, é Facebook Suprema Corte, né? E qual que é o grande tema? Pessoal, isso é interessantíssimo de entender, porque na mesma intensidade que é interessante, é assustador. Imagina, o Facebook, com quase 4 bilhões de pessoas, é maior do que muitas nações, certo? Então, imagina como que é você ser dono de uma cadeia de redes sociais que representa muitas nações. O que é correto no Brasil não necessariamente é no nosso vizinho, Argentina. E jamais será no Irã. Ou, quem sabe, no Egito, ou na Rússia, ou na Espanha. Então, nós temos um problema. Uma rede que todo mundo entra de forma democrática não tem leis que valem para todos. Então, o Facebook... Olha o nível da loucura que a coisa chega. O Facebook tem, a nível mundial, uma espécie de Suprema Corte. São centenas de pessoas que compõem essa alta cúpula do Facebook. São pessoas normais, não são celebridades ou políticos ou pessoas de grande influência. São pessoas normais que foram escolhidas para que, algumas vezes no ano, façam encontros para definir regras. Só que tem um caso, por exemplo, de uma humorista americana que fez um sketch de stand-up comedy, e no meio desse sketch ela fala, por favor, matem um homem. No contexto americano, é humor. No contexto daquela sketch, é humor. Faz sentido. Porém, isso foi levado para essa Suprema Corte e levantou-se a questão de que houve uma guerra civil em um país africano, do continente africano, que, naquele contexto, era extremamente ofensivo, porque era a mesma frase que desencadeou uma série de movimentos que acabou em uma guerra civil em um determinado momento da história deles. Então, perceba, olha que doideira, isso é uma loucura, porque aquilo que faz sentido para mim aqui não faz para o outro lá. E baniram a conta dela do Facebook. E aí ela começou a fazer essa pesquisa e foi entender, né, o que é que tinha acontecido. Nesse mesmo, né, ponto, existe uma série do Netflix que eu indico assim, que vocês assistam, que chama Privacidade Hackeada, que é uma série feita somente com ex-diretores das grandes corporações de tecnologia, Facebook, Instagram, Google, Twitter, enfim, várias. É muito interessante porque você percebe que os diretores todos têm 30 anos ou menos. Isso é um negócio extremamente interessante, porque chegou-se a um nível muito alto da carreira muito rápido. E o segundo ponto é como que essas redes trabalham, porque o algoritmo ele é feito para viciar a pessoa, né? Quando eu abro o Instagram, a missão do algoritmo é me mostrar exatamente aquilo que eu gosto.
Porque se eu abrir um Instagram e eu ver uma sequência de vídeos que eu não gosto, eu saio. Se isso acontece todos os dias, eu saio da rede. Eu não vou mais ali. É assim no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar. É assim. Então, perceba, a gente vive, né, em um lugar em que, embora exista verdade, é uma verdade questionável também, porque nós temos ali uma inteligência artificial que foi criada para moldar o conteúdo que eu vou consumir. E isso é interessante porque, do ponto de vista de influenciador da saúde, que é o médico hoje, influenciar bons hábitos, influenciar, cuidar da própria saúde, isso é muito bom. Porque se você tem um conteúdo que os seus pacientes gostam de consumir, automaticamente eles e pessoas semelhantes a eles vão receber o seu vídeo, o seu conteúdo. E você vai usar da forma correta, o algoritmo vai se privilegiar do algoritmo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que usa, por exemplo, para propagar discurso de ódio ou para algum debate um pouco mais sensível de questões culturais ou sociais, o algoritmo também trabalha nessa mesma intensidade. Então, a pessoa que começa um movimento de questionar algumas verdades e de ver discursos que têm aquele viés, cada vez mais vai ver isso. Então, assim, é interessante ao mesmo passo que é também assustador. Não por nós, mas pela geração que vem. Para quem tem 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20 anos. Essa geração é uma geração que cresceu com isso. E é muito interessante pensarmos que eu estou aqui com o meu navegador aberto, vocês estão com o navegador de vocês aberto. O Google, se você digitar no Google ADS Settings, que é Ads Settings, você vai acessar um link do Google, que é o adsettings.google.com, que ele detém o seu perfil, a sua idade, se você mora em uma casa própria ou alugada, a marca de carro que você gosta, o tipo de restaurante que você gosta, as viagens que você gosta, os seus hábitos, as marcas que você consome. De onde ele tem essa informação? O seu histórico. As pesquisas que você faz, os lugares que você frequenta, aquilo que você fala, as pessoas que você se relaciona, isso tudo tem a ver. Isso tudo dita o seu perfil. Agora, vamos imaginar, se você tem um filho que aos 7 anos ganhou um tablet e durante 11 anos ele usou a mesma conta. Ele tinha um tablet, aí ele ganhou um notebook. Com 17 para 18 anos, ele foi lá e fez aquele exame de aptidão do Guia do Estudante. E aquele exame de aptidão deu um resultado. O Google, em pouco tempo, vai ter o exame de aptidão. Só que a diferença entre o Guia do Estudante e o Google é que do Guia do Estudante é subjetivo. Porque eu respondi uma série de perguntas e ele me deu um resultado. O Google são anos de histórico, anos de informação, anos de acesso, anos de tudo aquilo que ninguém tem, só eles. Então perceba, a nossa vida hoje está cada vez mais aqui. E esses caras sabem de tudo. Eles sabem exatamente o que a gente quer. É um nível de afinidade com os temas que a gente quer que é impressionante. Mesmo que a gente não fale muito, que, não, eu mantenho uma certa privacidade. Ok, você não compartilha. Mas quando você foi trocar seu carro, você pesquisou o nome do seu carro, o ano dele, FIP na frente. Pronto, ele já sabe a marca do seu carro. Quando você foi viajar, você recebeu no seu Gmail o comprovante do voucher da sua viagem. Quando você entrou no Booking e reservou o hotel, veio para o seu Gmail a reserva. Ou seja, essas informações são todas compiladas. E eles sabem como a gente é. Isso é impressionante. E aí, doutor,
respondendo a sua pergunta sobre, né, o quanto que a gente se expõe ou não, o quanto que a gente é dependente ou não, é uma linha muito tênue nesse debate, porque do ponto de vista das redes sociais, você expõe o quanto é confortável para você. Tiago, eu não quero expor a minha família. Sem problema. Você não é obrigado a fazer isso. Faz aquilo que te é confortável. Tiago, para mim tudo bem. Fui aqui domingo no Parque do Povo, passei com o meu cachorro, tirei uma foto. Ótimo. Você se sente bem com isso, as pessoas vão gostar de ver isso também. Mas se você não fizer, elas não sentirão falta. Mas leve em consideração que o simples fato de você ter o seu celular no bolso e ter ido no Parque do Povo no domingo às 8 horas da manhã já é o suficiente para que o GPS da Apple, do Google, saiba que você esteve lá. Então, ao passo que você não fala de um lado, você já entregou do outro. Então, a gente vive nessa dualidade. Nós temos a nossa informação toda na mão deles. E escolhemos o que queremos ou não compartilhar com os outros, né? É um debate bem intenso, assim. Vou dizer, eu trabalho com isso do ponto de vista de alguém que trabalha com essas tecnologias. Eu uso, por exemplo, o sistema de anúncios do Facebook, do Google, a meu favor e a favor dos meus clientes. Eu acho incrível. Assim, nunca existiu algo tão preciso para a gente poder fazer publicidade, campanha. Mas, ao mesmo tempo, enquanto usuário, me assusto, porque não detemos o controle. É até interessante que, se você pegar, tem duas pesquisas, uma de 2015 do Facebook, em que eles sabem exatamente a probabilidade de um casal trocar o status de solteiro para relacionamento sério no Facebook. Aí você para e pensa, não, mas espera lá, nem a pessoa sabe qual é o momento que ela vai, né, entrar em um relacionamento. Mas olha só como que é a dinâmica. O que solteiros geralmente fazem? Conversam com mais pessoas. Frequentam mais lugares. Vai em um restaurante, vai em um barzinho, dependendo, vai em uma balada, vai em vários lugares. Conversam com várias pessoas. O que acontece quando começamos a nos relacionar com alguém? A quantidade de pessoas que conversamos diminui na mesma proporção que a quantidade de mensagens com uma única pessoa aumenta. E aí eles entendem que quando esse movimento acontece, existe um período que a maior parte dessas pessoas troca o status para relacionamento sério. Como eles têm essa informação? Bilhões de pessoas fazendo isso todos os dias. Pesquisa nível global. Do mesmo jeito, por exemplo, que o Mastercard e a Visa conseguem antecipar se um homem e uma mulher vão se separar com até 3 anos de antecedência. Como? Histórico de consumo de cartão. Perceba, provavelmente em algum momento da sua vida você fez uma compra no seu cartão e foi bloqueada essa compra. E aí você liga no cartão e eles falam, olha, não condiz com o seu histórico do cartão, certo? Como assim? Que histórico é esse? Isso é interessante, porque eles têm um histórico, eles têm um perfil traçado. A partir do momento que você começa a sair dessa curva desse perfil, novamente, bilhões de pessoas utilizando, você tem a inteligência artificial que começa a fazer predições. Ela vai entender, opa, isso aqui pode ser isso lá na frente. Então, eles conseguem descolar o teu perfil e entender qual a probabilidade de que isso ou aquilo aconteça. Inteligência artificial é, ao mesmo tempo, interessante e assustador, né? É um assunto bacana aí de se estudar. Temos muito para aprender, porque, de fato, a gente não sabe onde isso tudo vai parar, né? Principalmente com essa história agora de metaverso também. Tiago, muito bom, viu? Eu gostaria, infelizmente, temos outras atividades, 1h30 de reunião, nós começamos às 8h01, são 9h31. Seguramente teríamos mais perguntas,
mas depois nós vamos passar o contato seu, para quem quiser contactá-lo, já está aí, ó. E lhe agradecer, Tiago, pela gentileza, pela excelente apresentação. E em nome da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, agradecemos profundamente a sua participação aqui conosco. Importante frisar, sem ônus nenhum, a sua generosidade de transmitir a sua experiência, os seus conhecimentos para nós. Lhe agradeço bastante, desejo um bom evento aqui em São Paulo, e se precisar de alguma coisa, você tem meu contato, e seguramente você tem muito mais contatos, mas eu estou à sua disposição, tá bom? E quando for para Catanduva, vou lhe dar um alô, porque eu tenho familiares lá em Catanduva também. Legal, legal, que bom. Terra boa, cidade feitíssima. Terra boa, terra do Salamanca, terra do Salamanca. Grande Salamanca. É uma das joias de Catanduva. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo tempo e pela atenção. Eu coloquei aqui no chat aqui o link do meu Instagram. Quem quiser, fico à disposição. Prazer enorme poder compartilhar um pouquinho do que sei. E espero que tenha ajudado. Fico à disposição. Um abraço, um excelente dia e uma excelente semana para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, Tiago. Até, bom tchau, final tchau. de dia a todos aí. Obrigado. Tchau.